Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro O Garoto do Meu Pai, da Emmanuelle Lambert. Emmanuelle Lambert é uma autora francesa que nasceu em 1975 e este aqui é o primeiro livro dela que sai no Brasil com tradução para o português brasileiro pela Adriana Lisboa, uma edição da editora Autêntica, do selo Autêntica Contemporânea, que eu já tive a oportunidade de dizer aqui, é um selo que eu tenho gostado muito de acompanhar. Os títulos são todos muito interessantes e este aqui foi uma bela surpresa. Eu realmente me surpreendi com este pequeno grande livro de Emmanuelle Lambert, que a própria editora me enviou para que eu falasse com vocês a respeito dele. Então, vamos lá. Basicamente, este livro, narrado em primeira pessoa, conta a experiência da narradora perdendo o pai para o câncer. Os últimos dias ali de vida do pai são um grande foco dessa narrativa, que tem como primeira cena essa narradora no alto de uma escada na cidade, refletindo sobre a modernização da cidade enquanto anda por ela. Ela tá muito triste, tá cansada, tá amedrontada, naturalmente, e vai em direção ao quarto de hospital onde estava lá o seu pai, então vivendo aqueles últimos dias da sua vida levada pelo câncer. E é muito interessante, eu gosto sempre assim de prestar bastante atenção nas entradas dos livros, né, nas primeiras páginas. E este é um daqueles casos em que o início do livro traz alguma coisa importante para a gente pensar o decorrer dele e até aquilo que a gente pode chamar de mensagem da obra. Porque nesse caso, por exemplo, a gente tem essa narradora que está no alto da escada. E se ela está no alto, o único movimento possível é descer, é a queda. E é justamente essa queda que em certo momento chega a níveis um pouco mais coletivos em termos de família, que nós vamos assistindo conforme essa narradora vai perdendo o seu pai. Os capítulos, então, levam os nomes dos dias da semana, desses dias finais do pai, começando no domingo, que é um domingo de setembro de 2019, então isso ocorre antes da pandemia, e indo até a sexta-feira daquela semana. Ainda nessa primeira página, a narrativa dá um giro para trás e retorna a 9 meses antes desse presente dela na escada, quando o pai é admitido na emergência do hospital, lá numa comuna da França, onde ele morava, e descobre esse diagnóstico do câncer na cabeça do pâncreas. E é curioso, assim, porque essa filha, ela começa a apresentar o pai pra gente pelas suas debilidades, e não tô falando da doença, do câncer exatamente, mas isso não é um acaso, essa escolha dela, na verdade, é uma estratégia narrativa que tem a ver com transmitir justamente quem foi esse homem na vida daquela família, a imagem que essa filha, principalmente, tinha dele, mais do que narrar a aproximação da sua morte apenas. É uma reconstituição mesmo que a autora decide começar pelo excesso de sensibilidade do pai diante da fraqueza alheia. Então ela traz como exemplos o adoecimento de uma das filhas, porque elas são duas, tem essa narradora e uma irmã. Então como o pai reage com uma sensibilidade excessiva diante desse adoecimento. Quando tem o atropelamento de um gatinho também, ele fica meio sem saber como agir, muito frágil nessas situações, muito mais vulnerável do que ameaçador nesse sentido. Então essa é a primeira imagem que a gente tem do pai, né? Esse pedacinho que aparece em primeiro lugar pra gente ir montando esse grande quebra-cabeças que é este homem. Como acompanhante desse paciente, né, que é o seu pai, ela fica às vezes observando, às vezes participando da dinâmica hospitalar, e ela diz que sente como se estivesse vigiando um mini berçário. E aí começam as várias aproximações que essa autora faz entre a velhice e a infância humanas, mas especialmente a velhice e a infância paternas, né? A infância que ela, obviamente, só pode imaginar, porque ela não estava ali para testemunhar. Mas aqui na página 68 tem um trecho sobre isso, né, que diz o seguinte, é o finalzinho do primeiro parágrafo dessa página. A velhice avançada juntava-se à primeira idade naquele homem que ia morrer um pouco cedo demais.
Mais pra frente, essas associações vão sendo cada vez mais exploradas e eu vou trazer isso pra cá daqui a pouco no vídeo, mas é como que acontece um movimento involuntário que me parece muito natural, dadas as circunstâncias, que essa iminência da morte do pai faz com que a filha lance o olhar sobre o início da vida dele, então. Desse homem que é um homem nascido na década de 1950, que foi um jovem CDF, né, cabeça de ferro, não sei se essa é uma gíria ainda muito contemporânea, mas que era um nerd, um menino muito inteligente que estudou matemática na Sorbonne, numa unidade ali da Sorbonne, e ao fazer isso, né, esse movimento de olhar para o passado do pai, ela acaba passando em revista também a sociedade onde se ambientava aquela juventude paterna, especialmente pelo serviço público francês, no qual ele trabalhou, e que aparece então como uma chance única para um homem como ele ascender socialmente, né? Essa entrada no serviço público, é um homem sem conexões, sem privilégios, além da sua própria plasticidade mental e mais pra frente a gente vai saber também, graças à mãe da narradora, que vai ser a esposa desse homem, né, no começo da vida dele. Então era só com isso que ele podia contar e o serviço público veio muito bem a calhar para que ele pudesse de alguma forma crescer economicamente. E aí desses eventos particulares, então, como é que ela faz, né, para passar em revista a sociedade? Ela vai desses eventos particulares, para as datações coletivas, né, aos anos, aos acontecimentos políticos, e desse modo, a biografia do mais humilde cientista da computação de sua geração, de fato atravessa de modo concentrado os grandes movimentos que dão forma ou sentido ao mundo em que vivemos hoje. Essa é a conclusão que a narradora chega sobre essa associação entre indivíduo e sociedade, tendo o pai ali como grande protagonista, né? Esse olhar, talvez vocês estejam pensando, lembrando de alguma outra autora francesa que também faz isso muito bem hoje, né, na atualidade, porque esse olhar sobre o xadrez social, digamos assim, esse jogo social que organizava essas possibilidades de ascensão econômica na França, propõe mesmo esse paralelo interessante entre a obra de Emmanuel Lambert e a da Annie Ernaux, que é a grande ganhadora do Nobel, que é uma febre aqui no Brasil também, né? A gente lê muito a Annie Ernaux, eu gosto bastante do trabalho dela, eu gosto especialmente do livro Os Anos, que dialoga muito bem com esse aqui e que eu já resenhei no canal também, mas enfim, acho que esse é um dos muitos paralelos que podem ser apontados entre as obras dessas duas autoras, o que não significa que a Emmanuel estruture a sua prosa de modo a simplesmente copiar ou seguir o modelo já proposto pela Ernaux. Nada disso. Essa autora, Emmanuel Lambert, ela imprime a sua originalidade, especialmente na condução da narrativa. Esse é um daqueles livros que eu adoro quando isso acontece. É muito inusitado, assim, o caminho para o qual ele vai nos levando, porque a gente pensa que é um livro, vai falar sobre o luto, sobre a figura do pai e tudo mais, mas não só. Em dado momento, parece que há um outro tema ganha, assim, o olhar dessa narradora, mas ela caminha, então, desse ponto em comum, sim, com a Ernaux, né, de aproximar indivíduo e sociedade, de trazer aquela ideia da autobiografia impessoal, mas ela vai daí para um sentido todo único, que é o de fazer da morte do pai a oportunidade dela acertar as contas com a sua própria identidade. É uma identidade feminina que foi em muito forjada pelo olhar paterno. E aí tá o ponto mais interessante desse livro, que é surpreendentemente denso. Eu tô trazendo essa coisa da surpresa porque ele é um livro curto, gente. Ele tem 123 páginas, os capítulos não são muito longos e ainda assim tem muita coisa sendo trabalhada, discutida aqui dentro. E o mais bacana é que esse ponto da identidade demora para se assumir como questão central do romance, sabe? Isso vai acontecendo assim mais pro final, mas, ao mesmo tempo, ele tá diluído em todos os momentos. Ela, na verdade, né? Essa questão da identidade está diluída em todos os momentos, desde o princípio, surgindo aqui e ali, com a mesma sutileza determinante com que
essa questão da identidade foi também manipulada na própria formação dessa filha, né? Pela agilidade ali, pelo engenho do pai, que, não tendo filhos homens, fazia então a protagonista se sentir como se ela fosse o garotinho do papai, que ele arrastava ali meio que para todo canto, como se ela fosse um menino mesmo. Pensando assim, né, nos papéis sociais que se espera de uma menina, de um menino e tudo mais, era assim que o pai a tratava, por isso o título do livro, né? Então, esse mistério que é a feminilidade para todas as garotas é um mistério ainda maior para essa daqui, diante desse tratamento, né, que ela recebia do pai, um tratamento totalmente avesso a esse sentido da feminilidade. Com o decorrer do tempo, esse pai vai se tornando, diante dos olhos das filhas, uma carcaça magra nos braços do enfermeiro dançarino. Essa é uma imagem que a autora cria, que ficou bem na minha mente, assim. Ele vai se transformando, então, não simplesmente num doente, mas no signo mesmo que define a singularidade da doença que ele tem. Ele se transforma no barulho da doença, no cheiro da doença. E tudo isso é muito bem descrito aqui, sinestesicamente, pela prosa da Emmanuelle Lambert. É como se o corpo do pai fosse um símbolo tão incontornável nessa situação da doença, que a narradora visualiza, então, a história do pai no corpo dele mesmo, sabe? Como se desse corpo a narrativa brotasse e, assim, a escrita fosse, essencialmente, um movimento natural da filha, quase uma consequência. Não fruto da reconstituição que ela produz, né? Pela sua imaginação criadora daquilo que foi o pai, do que teria sido o pai na infância, ou mesmo das memórias que ela tem presencialmente com o pai, né? Não, é como se realmente a coisa fosse só uma consequência da doença, um fluxo natural, essa prosa. Um fluxo natural da doença do pai, da iminência da sua morte. Então, nesse sentido, o efeito que se tem aqui é de que até mesmo a romantização que às vezes aparece, né, em relação à figura do pai, que é também totalmente compreensível, né, dada a aproximação da morte dele e tudo mais, mas é como se mesmo essa romantização também não fosse uma responsabilidade da narradora, mas uma condição natural daquela história contada ou que acontece, sabe? Então, é muito interessante, isso principalmente no início do livro, né? Mais pra frente essa prosa vai assumindo outras formas, mas é muito interessante como essa narradora manipula mesmo a experiência do contar, sabe? Ela assume a postura de quem só faz colocar no papel uma história que independe da sua autoria, sabe? Apesar de contê-la, de conter essa autoria também. É uma coisa complexa, mas que a gente consegue sentir bem enquanto lê. É uma coisa parecida com aquela ideia do maktub, né, da língua árabe, que inclusive em certo momento aparece aqui, mas traduzida, eu imagino que no original também vem em francês, que é aquela ideia do estava escrito, né? Então já estava escrito, ela simplesmente tá aqui deixando fluir essa história. Então essa fatura do texto da Emmanuelle é muito bacana mesmo, é muito belo, assim, sabe? Essas pinceladas que ela vai dando, fazendo com que a narrativa seja toda pontuada por essa gravidade da morte, sabe? Como se essa gravidade que conduzisse os caminhos ali do romance, né? E uma coisa que ela faz questão de sempre destacar ali da formação e da personalidade do pai são as suas modéstia e humildade. Ela fala, né, que ele queria ser tratado como todo mundo quando estava doente, independente dos serviços que ele tinha prestado durante a vida, inclusive no militarismo francês ali, que ele poderia conseguir algumas vantagens por isso que ele fez, mas não, ele fazia questão de ser tratado como todo mundo. Mas essa é só uma dos exemplos da modéstia e da humildade que esse pai tem aqui dentro. Uma modéstia que tem origem lá na sua infância, né, porque ela passa pela década de 1950, né, quando ele ainda é uma criança, e a gente fica sabendo que ele era um filho muito inteligente de uma mãe ausente, numa infância pobre. Daí teria vindo, então, essa modéstia da sua formação, que vai o acompanhando por toda a vida. E aí cada elemento desse presente da morte, porque o livro vai e volta o tempo todo, né? E aí cada elemento do presente mesmo da narrativa, né, da morte do pai, desperta uma carga imensa de significantes do passado que ela vai organizando muito bem também.
Então ela diz até em determinado momento que o próspero aposentado, porque daí ele já trabalhou, já tá aposentado com uma boa aposentadoria e tudo mais, esse próspero aposentado e o menino pobre que ele era, travam uma luta ali naquele momento que para ela parece deslocada, parece ridícula diante desse inimigo comum tão apavorante que é a morte, mas ele não se desvencilha disso, porque afinal de contas esse menino é parte também de quem ele é como velho aposentado, né? Mas essas são questões que passam pela cabeça dessa filha observando a morte do pai cada vez mais perto. Então nesse caminho a gente passa pelo Estado francês, pela política francesa, a gente conhece o avô da narradora, né? Na verdade, vários membros da família, mas o pai desse pai, que era um artista circense, também pobre, mas que por sorte teve muito acesso à música, ao privilégio da cultura, e isso de alguma forma marcou todas as próximas gerações daquela família também. Uma outra coisa importante desse avô é que ele era um flaneur, era aquele homem que gostava de passear pela cidade, né? E essa prosa é uma prosa que faz muito isso, que passeia muito pela França, por Paris principalmente, mas tem as localizações todas nomeadas, é uma prosa muito ilustrativa, sabe? E tem essas andanças pela cidade como um elemento centralizador, inclusive definidor da personalidade dessa protagonista também. Ela é uma das herdeiras desse movimento do avô, né, de flanar por aí. É como se ela, flanando pela cidade, fosse capaz de recuperar de alguma forma o seu centro ali, voltar a ser uma pessoa centrada, né, no agora e não tão preocupada com as outras questões. E ela vai associando o desenvolvimento da cidade, a urbanização, a modernização, ao desenvolvimento da literatura, a arquitetura social, então, a memória pessoal. Isso é muito legal. A geografia de Paris é um ponto muito importante aqui nesse sentido. Eu acho que esse é um livro que fala muito a partir da França e que é muito consciente disso também, que é uma questão que, por exemplo, eu tinha comentado quando eu li Os Anos, que eu não sentia tanto na Ernaux, naquele livro especialmente, mas enfim. Depois vocês deem uma olhada aí no vídeo, é um vídeo já meio antigo, mas me chamou a atenção que aqui essa narradora está muito consciente do ponto a partir do qual ela fala. E aí pai e filha vão frequentando essas lembranças, na verdade vão frequentando e criando lembranças nos mesmos espaços, mas em tempos distintos e às vezes ao mesmo tempo também. Então é muito bacana acompanhar como esses espaços servem de cenário para o desenvolvimento da vida dessas pessoas, dessas gerações. Os lugares vêm irremediavelmente ligados ao que neles foi vivido, experimentado, né, ao tempo neles investido. Então tem muitos parques que são tipo oásis assim na cidade para ela, é uma brecha, né, a modernidade, um refúgio à modernidade, à modernização, enfim. Ela é uma flanese também, com muitos desejos de amplitude espacial, assim, ela tem vontade de morar num grande castelo, de se isolar da movimentação das urbes. E essa relação tão especial com o espaço vai sendo transmitida também para o filho dela, né? Como se fosse um ponto de contato assim das gerações, como é o amor pela música e pela literatura também. Aí nesse balanço entre o antes e o agora, algumas cenas do passado vão sendo entremeadas por cenas do presente no hospital, da filha defendendo as últimas vontades do pai, como, por exemplo, o desejo dele de não receber visitas. O cotidiano ali mesmo, né, da internação, ela vai assumindo para si a responsabilidade de representar o afeto nessa mecânica do cuidado, né? E aí, ao fazer isso, em primeiro lugar, ela se alivia, porque assim ela tem algo concreto em que se fiar num momento assim tão instável como esse de praticamente estar só esperando a morte chegar. Então ela cuidar do pai é uma forma dela se aliviar, e a gente sente que ela busca muito essa concretude também no estilo narrativo, sabe? Nas escolhas lexicais, sobretudo, as palavras exatas para descrever abstrações específicas com maior economia. Então, eu acho que isso não deixa de ser também um tipo de modéstia,
porque é essa qualidade, né, que ela toma como uma herança do pai também e que reproduz na própria forma do relato. Não sei se de forma inconsciente, mas tá ali, pode ser lido dessa forma. E num segundo lugar, esse cotidiano ativo ali no hospital, a serviço do pai, faz com que ela vá tomando também ciência da gravidade dos atos realizados naqueles dias, né, das dimensões extraordinárias das últimas vezes, dos sentidos das palavras finais de um pai que inclusive passa ali a maior parte do tempo já dormindo, então já tá distante, já tá quase praticamente ausente, né? E aí cada mínima movimentação ao gesto dele carrega o pai por inteiro, né? Encerra o pai por completo, e com isso essa narradora é confrontada pela consciência inflamada de que uma singularidade que ela admira, que ela ama, tá prestes a se extinguir, a se esvair, né? E em nenhum momento o livro recai pro drama, assim, pro dramalhão, sabe? Aquela coisa melodramática. Não tem isso aqui. Porque ela tem, sim, uma tentativa de adiamento dessa morte, mas que ressignifica, inclusive, assim, as máximas que ele falava, assim, durante a vida. Ele era um homem de muitas máximas e que vão pululando aqui na prosa em diferentes momentos, como um jeito de imprimir o pai no texto. Então, muita coisa se revela nesse vai e volta, né? Não só pra gente, mas principalmente pra protagonista, que vai passar, por exemplo, a reconhecer a presença de alguns traços infantis nela e na irmã mais nova, que é a Magali. As duas, claro, já estão adultas, mas naquele momento elas sentem aquele medo da infância, sabe? Ingênuas, assim, diante de uma morte tão imensa quanto a que elas estão enfrentando ali, né? E essa questão do medo é também importante para a relação entre pai e filhas. Ela, ainda no começo do livro, ela diz que tem medo, mas que só o que pode acontecer é chegar lá embaixo, né? Esse movimento de queda que eu falei para vocês. É uma queda do pai, porque tira ele de certa forma, de um pedestal. A da própria filha também é um movimento, assim, de descendente por completo, né? Mas é também, acima de tudo, essa frase dela, né, de vislumbrar a queda, acaba sendo então uma projeção desse futuro que se materializa na escrita. Como ela diz aqui, a instabilidade do presente precisa demais da densidade do passado. Assim, passado e presente são convocados a coexistir no campo da narrativa, no campo do texto, e a protagonista é levada de volta à infância dela também, aos momentos, por exemplo, de leitura noturna, que eram como um encontro amoroso dela com a mãe. Tem uma coisa um tanto edipiana, assim, e porque aqueles encontros eram cheios, assim, de histórias selvagens, de instintos primitivos atuando no contato entre mãe e filha, e essa é a primeira vez que eu falo da mãe aqui, mas não é a primeira vez que a mãe dela aparece no livro, mas a partir daí ela vai ganhando importância. Na adolescência, né, ela tinha esse hábito, então, de ler com o pai quando era criança e com a mãe quando era criança, e na adolescência a leitura passa a ser uma atividade que ela realiza conduzida pelo pai, né? O pai tinha um desejo, assim, impossível de domesticar as leituras da filha, assim, sabe? Definir isso aqui você pode ler, isso aqui não e tal. Sempre ele defende a ideia de que as crianças não são patetas, que é uma ideia que, assim, solta, é maravilhosa, é uma ideia muito válida, as crianças devem ser respeitadas como pessoas, mas, é claro, desde que essa ideia não sirva de justificativa para tratar crianças como adultos, coisas que elas não são. E esse limite não parece ter estado muito claro nas atitudes paternas. Parece que ele confunde um pouco as coisas, né? Então, por exemplo, a protagonista vai relembrar, vai falar de momentos de horror, de vergonha, de culpa que ela viveu com o pai ou que foram provocados pelo pai, fala de algumas ameaças psicológicas aparentemente inofensivas, mas que são super impressionantes na formação dessa filha, né? Aí na esfera íntima ali do lar, dentro de casa, tem vários episódios de nudez paterna, que é uma nudez completamente naturalizada por ele. Assim, quando ela narra, a gente vê que, não tem maldade. Mas quais que são os limites entre a naturalização e o trauma?
porque ela relembra disso, e não de uma forma de todo ok, sabe? Ela se sente constrangida quando criança, sendo obrigada a acatar a visão do pênis do pai quando ele quer. A infância dela acaba revestida, assim, por esse verniz perturbador, sabe? Que é travestido por uma liberdade super, legal, bacana. E é muito triste, mas também compreensível que ela precise se imbuir de um discurso meio autoconsolador nesses momentos, quando ela reavalia, né, situações como essa, de certa forma tentando defender o pai de qualquer acusação, que afinal de contas o pai tá morto, também tá morrendo, né? E ela vai antecipando pra gente assim, o que ele fez não pode ser nomeado de agressão, porque ele não tinha, assim, nenhum tipo de preconceito, maldade, preconceito contra ninguém, porque isso também entra em outras situações, mas maldade nenhuma, assim, e ela desloca o pai pro campo da infância também. Então ela retira dele a sua responsabilidade de adulto. Por exemplo, na página 61, ela diz: a forma como meu pai se impunha a mim nada tinha a ver com agressão. Era um tempo deslocada, alegre e inquieta, como as crianças tristes sabem ser. E me fazia tomá-lo pela mão para viver com ele o avesso feliz da sua infância, num universo paralelo onde eu seria a versão ensolarada e amada de uma criança solitária e negligenciada. Tudo isso criava um mundo no qual éramos nós dois contra o mundo. Ali eu era o garoto do meu pai, aquele adulto enorme e selvagem que ainda não havia ele próprio crescido de verdade. Essa justificativa que ela traz, e aqui eu vou até aproveitar esse momento que eu li o trechinho para elogiar aqui a tradução da Adriana Lisboa, que escreve também, né, poeta e tudo mais, e fez um trabalho muito bonito aqui com o texto da Emanuele. Mas então, sabe, o pai, ele é essa figura carregada de ambiguidade, assim, ao mesmo tempo que ele fez todas essas coisas, foi o pai quem deu para ela, por exemplo, o seu primeiro diário, foi quem pediu que ela escrevesse, quem em alguma medida escreveu esse livro junto com ela insiste bastante nesse ponto, e algumas páginas à frente do que eu acabei de ler para vocês, ela também escreve: meu tempo perdido ou meu paraíso perdido é essa foto fixada no tempo de antes. Meu país perdido é onde meu pai, ainda jovem, lê histórias para mim, à luz amarela do verão. Então ela é como se fosse uma ufanista, tem como nação esse passado familiar, esse passado com o pai, né, quando o pai não estava morrendo e nem havia morrido ainda a família. E aí, voltando um pouquinho para a mãe, né, me chamou muita atenção desde o princípio do livro como a mãe da personagem era evocada tantas vezes assim pelo discurso, que a priori era para ser um discurso focado no pai, né? Principalmente porque o casal, pai e mãe, já não existia faz tempo, assim, eles já tinham se separado há muitos anos quando o pai dela fica doente e tudo mais. O pai, inclusive, tem uma outra mulher, já tá casado de novo, e essa mulher mais jovem, bem mais jovem, também o acompanha ali nesse período, né, nessa fase hospitalar. Ainda assim, mesmo com esse distanciamento, a mãe como que se miscui constantemente ali na prosa. A mãe que também, a princípio, aparece como uma figura ausente e tudo mais, né, durante a infância. E num primeiro momento, essa presença, pra mim, pareceu bastante injustificada, assim, sabe? Até mesmo deslocada, assim, desviante do percurso narrativo. Não porque outras presenças não aparecessem, não é que essa prosa fica 100% focada no pai, não é isso. Mas o modo como ela aparecia, assim, saltava aos olhos, sabe? Só que aí, com o adensamento da trama, essa sombra cada vez maior que era a mãe passa a pertencer ao cenário, né? Porque para a narradora, por mais que ela tenha tentado, e nós somos testemunhas de que ela tentou de fato apresentar o pai dela a despeito disso, para ela é impossível pensar o pai sem que a mãe exija a sua parte, né? Sem considerar quem esse homem foi como marido, quem ele foi com e para a mãe dela nos 35 anos em que eles ficaram juntos. Foi bastante tempo, foi uma vida, né? Então eles compartilharam ali os anos de juventude que essa filha várias vezes menciona aqui no livro. Parece até que ela quer se convencer de que, ou se lembrar de que os pais já foram jovens um dia, já foram felizes, manter essa imagem da juventude deles em mente, sabe? Sem deixar de lado, porque ela não consegue deixar de lado, e ainda bem, porque acho que é aí que vem a força toda do livro,
sem deixar de lado a feiura que também envolveu a relação dos dois, né? Por exemplo, o fato deles terem passado 12 anos sem nenhum contato desde que eles terminaram, zero contato depois do divórcio, ou a série de agressões que a mãe sofre antes disso, né, quando eles ainda estão juntos. Então, é nessa ambiguidade absoluta que se constrói a figura paterna, e encarar essa figura de frente, considerando toda a sua complexidade, considerando que ele tinha, obviamente, muitos defeitos como homem, mas ainda assim ela o ama como pai, é tipo um tributo, assim, que ela acaba fazendo pra figura paterna. E todas essas linhas de força, gente, a coisa da política, do Estado, da identidade da narradora, do casamento do pai e da mãe, tudo isso não aparece separadamente no romance. Essas coisas vão sendo retomadas nos rumos do texto, elas vão se diluindo por ele todo, gradativamente, aparecendo quase como uma fotografia revelando. Eu sei que hoje em dia a gente não revela mais foto, mas aquele processo, né, em que vão surgindo pedaços das imagens até que se tem aquele todo. É exatamente essa sensação que o texto passa, e é muito impressionante que ela faça isso com as palavras, e não por acaso, porque, assim, aqui no início do livro, por exemplo, tem uma fotografia que tá reproduzida na capa, né? Dá pra perceber que é uma referência. Que é uma fotografia da Emanuele. E ela está aqui porque a fotografia é um lance entre eles, entre pai e filhas, incluindo a irmã, porque a irmã depois vai virar fotógrafa quando adulta. Ela, assim como a narradora faz com as palavras, ela eterniza o presente com as fotografias, né? Pela imagem. Então a imagem é muito importante, e ela tem essa gentileza, né, de pontuar também esse contato entre a irmã com o pai, né? Como que os seus estímulos na infância definiram quem elas viriam a ser. E, em certo sentido, isso me lembrou também o livro mais recente da Natalia Timmerman, não sei se vocês leram, que é As Pequenas Chances, que é um livro em que ela escreve sobre a morte do pai também. E é um livro, assim, eu acho muito interessante como existem temas que são de fato inesgotáveis, né? Por mais que as experiências sejam, os caminhos são muito particulares, mas tem esse ponto aqui de correspondência entre esses livros. E uma coisa que os diferencia é que este livro aqui, a narradora escreve, este livro não é um livro sobre o luto. Está escrito isso aqui, né? Aqui não é o luto que comanda. E de fato a gente percebe mesmo que tem essa diferença, né, de uma narrativa do luto. Não é exatamente isso que a gente tem aqui, por mais que é óbvio essa narradora tenha passado pelo luto e tudo mais. Mas ela retrata sobretudo, não o luto, mas tem a agonia da perda, né, mas é uma declaração de amor, assim, um desejo de alcançar uma linguagem ilógica que dê conta de transmitir esse rebuliço que é perder alguém que se ama dia após dia e se encontrar no meio desse processo. Porque essas são duas coisas que ocorrem aqui, né? Não é que só o pai vai embora. Tem esse outro movimento também. Ela se encontra e reencontra também as mulheres da família. Chegamos às mulheres da família, né? Aliás, as mulheres aqui são importantíssimas. Tem um momento do livro em que a autora descreve bem a relação que ela tem com a enfermeira, que é responsável pelos últimos cuidados do pai. É um momento muito bonito. Mas as mulheres da família dela, né? As avós, são mulheres escandalosas. A mãe do pai dela é uma figura interessantíssima. Ela cria um paralelo entre a relação do pai com a mãe dele e a sua própria relação com a sua mãe. O matriarcado da família materna tá presente aqui no livro. Tem as cachorrinhas também do pai, que são a coisa mais linda. Então, são assim, como mosaicos de historietas de família, personalizando o livro, principalmente mais para o final, quando a figura do pai continua no centro, mas, sabe, já não tomando a lente toda, mas essa família vai, então, penetrando cada vez mais ali, ou o livro, acho que vai penetrando cada vez mais nas entranhas familiares. E aí, como olhar para os outros familiares sem considerar a visão do pai sobre eles? Aí é que a gente chega a um clima de reconciliação da narradora, não com o pai, exatamente, com quem ela parece sentir que nem fosse preciso, assim, se reconciliar, sabe? Mas com outros parentes, outras pessoas, especialmente
essas mulheres, as mulheres da sua vida. É quase como se a morte do pai libertasse a filha dessa angulação do olhar paterno de elisão do feminino, sabe? Porque ele fazia isso, e esse era um traço que mantinha os dois como uma dupla inseparável, assim. Esse ocultamento do feminino. E aí, com a morte dele, é como se ela pudesse, enfim, olhar e considerar verdadeiramente as mulheres, reconhecendo que até então ela se via, não se via como parte do gênero, né? Se via a parte do gênero, mas como uma presa, assim, nesse rastro inalcançável de um homem andando assim na frente dela. Tem um sonho com essa cena, é como se ela permanecesse sempre nesse rastro de um homem inalcançável, que pode ser tanto o pai, como pode ser também esse garoto que ele gostaria que ela fosse. Tem muitos símbolos aqui, as coisas são muito belamente construídas, mas olhar para essa verdade, né, o que só vai ser possível depois da morte física do pai, traz à tona uma compreensão profunda do que significa para ela ser mulher, do que significa ser mulher socialmente, de que pais e mães são, antes de mais nada, homens e mulheres. Então, eles estão inscritos numa dinâmica estrutural que reproduz uma série de violências e, em certo ponto, o livro vai ganhando até, assim, ares ensaísticos nesse sentido, até chegar perto da linguagem, assim, de manifesto, pela conscientização mesmo feminina, de modo que tudo aquilo que nos foi apresentado no decorrer do livro, ao longo do livro, meio que sem pretensões, acaba sustentando a sua conclusão, e a nós meio que só cabe assim concordar, sabe? Tudo muito bem elaborado. Então, tem coisas que só podem ser lidas mesmo à luz do fim, e eu acho que essa é uma construção que nos leva a esse entendimento, assim. O garoto do pai é a garota da mãe, sabe? Então, a cena final aqui do livro, óbvio que eu não vou dar detalhes, mas é como se eu estivesse assistindo a um movimento, assim, sabe um musical, quando termina o musical no teatro mesmo, e aí tem todo aquele... Os atores todos e atrizes vão pro palco e tudo mais. Foi muito essa sensação de que toda aquela constelação de mulheres que aparecem quase assim, como se nada, no decorrer do livro, fossem convocadas ao palco, e o pai também, obviamente, né, de quem a gente até termina gostando, mas tem um trecho, assim, nesse final, né, da página 116, do final da página 116 até o começo da 117, que eu não vou ler para não estragar, mas que ilumina completamente, assim, a experiência de leitura, sabe? Inclusive tem um diálogo aqui com um livro da Colette que é chamado Sido, não sei, porque eu acho que esse livro não foi traduzido para o português, mas a autora escreve sobre o livro, escreveu, acho que estudou o livro, e tem até a epígrafe dele, deste livro aqui, vem deste livro da Colette, né? O meu pai e eu não aceitamos a piedade, nossa compleição a recusa. E é total isso, assim, total. Ela não é complacente com o pai em nenhum momento, e ainda assim a gente sente muito desse afeto racional que ela vai elaborando aqui a partir da escrita, né? A Colette é uma autora que eu gosto muito também. Tem outro vídeo aqui no canal de resenha de livro dela, mas não é desse, inclusive já quero muito ler esse livro. Mas assim, que maravilha é O Garoto do Meu Pai. Eu realmente, cara, fui tragada por essa leitura numa dimensão assim que eu não imaginava. Adorei o vocabulário, a sonoridade, né? De novo aí é um mérito da tradução também, mas tem uma coisa, não sei, meio que um exotismo assim cercando essa narradora. É uma relação que eu tive com esse livro realmente de grande admiração, assim, pela experiência de leitura em si, sabe? Tem essa consonância da prosa com uma certa linhagem literária francesa, né? Tem muita relação com Proust aqui também, vocês sabem, é o meu queridinho, mas enfim. Ela vai puxando outros familiares, outros personagens da família, né, no avançar da trama, e não sei se é possível se conectar tanto com eles como com os demais, mas também acho que nem é uma intenção. Mas ela cruza essas linhas todas muito bem. E aí eu gostaria de terminar este vídeo, então, lendo um trechinho que tá na página 85, para quem tiver aí com a edição. Quem não tiver já pode providenciar, porque é realmente uma leitura que vale muito fazer. Ela diz assim: não sabemos, se nunca vimos, o quanto o fim da vida se assemelha ao começo.
É uma explosão abafada na noite. Você não é mais do que um lume, bruxuleando na grande corrente. Ela avança. Faça você o que fizer. Então, é isso. Essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso já tenha lido, se ficou com vontade de ler. Bora conversar sobre literatura. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Não se esqueça de dizer se você lê esse livro por minha causa. Me avisa, me conta pra gente papear, tá bom? É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.